Deus seja louvado. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos. Hoje eu vim contar um testemunho meu, da minha história, uma história verdadeira e uma história que eu creio que vai impactar muitos. Eu vou contar abreviado para não se estender o vídeo. Quando a minha mãe tentava engravidar, todos os filhos anteriores a mim morreram e ela abortava. E foi feita uma obra de feitiçaria que não deixava que ela gerasse. E um dia o Senhor mandou um profeta, e o profeta foi lá na casa da minha mãe, e uma profeta no caso. E Deus mandou a palavra falando: olha, você vai ter um filho, o seu filho vai ser para a honra e glória do Senhor, ele vai tocar na igreja e vai servir a Deus. Mas ela já estava desgostosa, tinha perdido a esperança, porque os filhos morriam. Enfim, mas o Senhor, por graça e misericórdia, permitiu que ela ficasse gestante. E então, no meio da gestação dela, foi constatado que eu fui gerado sentado e estava o umbigo umbilical, estava ali enrolado em mim. Uma condição muito difícil, e os médicos já começaram a desenganar, falando que eu não ia andar, que eu teria problemas na minha vida, enfim. Mas Deus enviou outra serva de Deus, e Deus mostrou uma obra de feitiçaria, e mostrou, isso é para quem crê, irmão, como se fosse uma serpente que matava as crianças que iam sendo geradas no ventre da minha mãe. Eles ali começaram a orar, e Deus fez uma obra. E nesse meio tempo, né, que um fala uma coisa, outro fala outra, alguém veio guiado por Deus e falou assim: olha, seu filho não vai ficar sem andar, seu filho vai correr, vai pular na presença de Deus. Enfim, quando chegou o dia da minha gestação, eu virei e enrolou todinho aquele umbigo umbilical no meu pescoço, no meu corpo. E eu nasci ali sem ar, tiveram que tanto reanimar ali. Enfim, irmãos, e nasci. E desde novinho, cresci na igreja. A minha avó, uma cara serva de Deus, sempre colocava nós de joelho ali. Vamos orar, vamos ensinando a orar, ensinando a palavra, sempre levando para aprender das coisas de Deus. Mas quando chegou aos meus 9 anos, por algumas coisas que aconteceram na minha vida, eu me afastei das coisas de Deus. E ali minha mãe arrumou alguém que não era da vontade de Deus, e ele me odiava, aquele homem me odiava muito, pegava a faca, falava que ia me matar e me perseguia muito. E eu, menino, desde novo, cresci com uma revolta muito grande, entrou no meu coração, se afastei das coisas de Deus. Chegava em casa, não podia dormir em casa. Então, uma situação muito difícil. Minha mãe oprimida também. Não culpo ninguém, mas foi o que Deus fez na minha vida. Então, com os meus 12 anos, aproximadamente, saí de casa. Comecei a andar com pessoas erradas. Teve dias que eu dormi na rua. Teve dias que ficava na casa de um, na casa de outro. Até que alguns amigos, primos, enfim, pessoas que eram envolvidas com crime, pegaram eu. E eu não me vergonho de falar, porque é a minha história, irmãos. Não tem como mentir. Pegaram eu para que eu morasse com eles. E ali eu, menino novo, vendo aquela situação, e não tinha condição, não tinha roupa, não tinha nada, jogado no mundo. Comecei a me envolver com coisas erradas. E o diabo, irmãos, ele é assim, ele dá tudo o que você quer, materialmente falando, mas há um preço. E esse preço é a sua alma. Ele joga a pessoa na lama, no lamaçal, no pecado, no fundo do poço. E ali comecei a adquirir alguns bens material, era fama, sabe? Pessoas queriam estar do seu lado, correntes de ouro, enfim, tudo isso que muitas moças querem ter, eu tive. Bens material, era bolos de dinheiro que tinha para sair, balada, isso e aquilo. Só que dentro do meu coração sempre havia um vazio, porque eu já tinha sido consagrado, o Senhor já tinha traçado uma história para o meu caminho.
Mas o inimigo ele tentou de toda forma, mandava pessoas para me matar, tirar minha vida. Polícia que, sabe, me confundia com outras pessoas também, sabe, tiros que deram em cima de mim. Uma vez foram matar eu, pegar outro rapaz. Então é uma situação assim que Deus sempre guardou. Primos meus novo que estavam com a gente morreram também, 16 anos, e outros 17, 20. E o Senhor foi me guardando. E eu via que o diabo ele tentava de toda forma me guardar. E eu jogado para lá, para cá, irmãos. Só que dentro de mim tinha uma tristeza muito grande. E eu quero dizer, irmãos, se você está nessa condição, saiba, você está assim porque você está longe do Senhor. Você está assim porque falta mais oração, mais busca. E se você se afastou do Senhor, saiba, é tempo de voltar, tempo de se afirmar com o Senhor. Então, como o inimigo, ele é astuto, ele não conseguia tocar em mim. Sempre que eu via alguém que estava aqui, caía um ali, caía outro ali, morria outro ali, eu falava, nossa, a morte parece que está me rodeando. E chegou um tempo na minha vida que eu comecei a beber e andar totalmente errado, sabe? E eu me afundei tanto ali que muitas vezes eu via o espírito da morte. Para quem crê esse testemunho, eu vi o espírito da morte andando atrás de mim, aquela sombra preta que andava comigo assim. Via também outros tipos de espíritos, irmãos, e chegou um dia que o inimigo viu que não tinha como tocar, ele começou a falar na minha mente. Isso daí já estava 10 anos quase afastado da presença de Deus. Muito triste a situação. E ele pegou e falou assim, você não presta para nada. Olha aí, você vai para cá, vai para lá. Sua família não te quer. Ninguém te quer, ninguém te ama. E ele começou a falar assim, não presta para nada. Olha a sua situação, tira a sua vida. E aquilo começou a minar eu, né? A minar a minha mente, meu coração, porque eu estava longe do Senhor e não tinha, né, as armaduras de Deus, não ouvia a palavra, sabe? Esqueci de tudo que o Senhor tinha falado, das orações de quando era pequeno. Imagine, 10 anos nesse mundo, sendo escravizado por Satanás. E um dia ele falou, tira a sua vida. Eu falei, é isso mesmo. Acordei de manhã, fui lá, tomei bebidas alcoólicas, tinha alguns remédios porque não dormia bem também, era muito atribulado, muito perturbado, muito revoltado. E ali naquele lugar ali eu comecei a me embriagar, depois subi, tomei alguns remédios, usei alguns tipos de entorpecente, drogas, que não vem ao caso agora. Isso de manhã, eu saí de manhã cedinho, isso aconteceu, já era umas 8, 9 horas da noite. Imagino o tanto que eu me droguei, mas é aquele que tem promessa de Deus, quando Deus traça um caminho, o diabo não mata, irmãos. E ali eu cheguei numa fase, chegando dentro da minha casa, que ali foi o fim. Eu tomei mais uns remédios, algumas coisas, e caí ali onde que eu dormia. E antigamente, quando eu morava lá, voltei para casa da minha mãe, depois de muitos anos, e caí na sala de casa ali. E estavam todos deitados, e a minha irmã mais nova, Deus falou para ela no coração dela, vai lá na sala, porque o Everton não está bem. E ela saiu, atravessou, foi lá, e eu estava caído, tendo uma overdose ali, estava morrendo. E ali correu minha mãe mais fraquinha que foi, sabe? Sempre teve o temor do Senhor. Nós sempre conhecemos a palavra do Senhor e começaram a orar o Salmo 91. E eu ouvi, irmãos, porque eu apaguei, eu via tudo escuro, como se eu estivesse num túnel. E eu ouvia assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E eu ouvia a voz deles de fundo, que falava, o Everton não está respirando, o Everton não está respirando. E ali, irmãos, eu parei de respirar, ali fiquei alguns instantes sem respirar, sem ter reação nenhuma. E eles oraram. Mas o Senhor fez uma obra muito grande, que
algo aconteceu na minha vida ali naquele instante. Eu acordei no outro dia, confesso para os irmãos que eu acordei um pouco triste. Falei, poxa, eu não consegui acabar com a minha vida, essa vida de tristeza, de desgraça, perdoe a expressão da palavra. Mas eu tô aqui, só que eu senti que alguma coisa tinha acontecido diferente dentro de mim. E eu desci, continuei ainda com algumas coisas e sentei na beirada da praça um dia, eu olhei pro céu, falei, me lembrei do Senhor, falei, Senhor, eu sempre ouvi falar, Senhor, que o Senhor tinha uma obra na minha vida, que o Senhor tinha um caminho na minha vida. Será que eu vou morrer assim, Senhor? No fundo do poço, eu estou numa tristeza de alma. E o Senhor veio e mandou um servo de Deus que pregou muito para mim. E toda vez que ia levar era uma luta muito grande espiritual para que eu pudesse, sabe, ir para a igreja, ouvir a palavra de Deus. Enfim, irmãos, até que um dia Deus preparou, consegui ir pela manhã, ouvir aqueles hinos como se fossem anjos que estavam cantando, e aquilo entrou no meu coração. E fui depois no culto à noite, comecei a ir fraquinho, mas eu tinha muitas fraquezas. E eu fiz um propósito com Deus, falei, Senhor, eu vou obedecer no batismo, nas águas do santo batismo, mas me dá força. Eu tenho tantas fraquezas como um homem, bebida, enfim, eu gosto de sair. E porque a gente tem que mudar de vida. Quem serve a Deus tem que mudar de vida. E quando eu fiz esse propósito, eu desci nas águas do batismo. Eu gostava muito de bebidas alcoólicas. E quando eu desci nas águas do batismo, que eu voltei no outro dia, eu fui pegar uma cerveja que eu olhei, aquela ânsia de vômito. Sabe, já vem aquela ânsia de vômito, o Senhor já me libertou por completo. Não bebia, não fumava, fazia mais nada. E comecei a tomar amor pelas coisas de Deus. E hoje eu estou aqui para glorificar o santo nome do Senhor. Então, não desista, porque se Deus prometeu algo na sua vida, Ele vai cumprir. E se você tem um filho, uma filha, às vezes que está no mundo, se você está orando, creia. A minha mãe esperou quase 11, 12 anos para que Deus fizesse uma obra. E eu dei muito trabalho, irmãos. Muito trabalho para minha mãe. Fiz ela chorar muitas vezes, eu me arrependo. E muitas pessoas falam, aquele está no mundo do crime, aquele está assim na droga. E falam e julgam e não sabem o que o diabo faz na vida da pessoa. A pessoa fica presa, fica oprimida e não consegue sair da mão de Satanás. Então estenda suas mãos, ao invés de você empurrar, de julgar, e estenda suas mãos e levante. E hoje eu estou aqui para dizer que a morte não pôde me tocar. Que tudo que o diabo ele armou para minha vida, os laços, tantas coisas, não foi o bastante, nunca será o bastante, porque a última palavra vem de Deus. E hoje eu estou aqui para dizer que o Senhor é bom e o nome do Senhor está sendo glorificado. Então é até que Deus me dá. Se sentir, compartilhe esse vídeo e deixe seu like aí e se inscreva para que você possa estar recebendo também, ative o sininho, se inscreva no nosso canal, tá? Que você venha ser edificado. E essas palavras, irmãos, são palavras verdadeiras. Aqui no nosso canal tem família, tem amigos, tem pessoas que cresceram comigo e sabe que esse canal é verdadeiro. Não é um canal de ilusão, não é testemunhos ilusórios, não. É vindo do reino da glória de Deus. E eu vou contar mais testemunhos da minha vida. Deus abençoe a todos e fique na santa paz de Deus. Amém. Glória a Deus.